Olá, meus amados do Facebook e também do YouTube. Sejam bem-vindos a esta mesa e se sirva deste pão que vai ser servido agora para mim e para todos vocês. Então, meus amados, senta aí no seu sofá e fique nesse vídeo até o fim. É importante que você tenha uma Bíblia aberta na mão, né? Para você ler junto comigo, né? Porque eu vou apenas ler. Que as pessoas nem sequer, eu acho que nenhuma Bíblia tem. Aí diz, você não sabe ler a Bíblia. Você precisa aprender a ler a Bíblia. Pô, Jota, você não está lendo junto comigo? Você está lendo junto comigo. Por isso que eu peço você ler a Bíblia junto comigo. Abre junto comigo. Vamos ler junto. Eu não quero ler a Bíblia sozinho. Para depois não falar, não é assim que está escrito. Porque eu só vou ler o que está escrito e nada mais. Só com um detalhe, eu vou ler o que está escrito e que os pastores não pregam para os membros da igreja. Isso não. Isso é uma outra conversa. O que vocês vão ver eu lendo, ouvir e ver eu lendo, e que você vai me acompanhar, é aquilo que os pastores não pregam dentro da chamada igreja. Então, meus amados e minhas amadas, sejam todos bem-vindos. O título do nosso estudo é Satanás se transforma em anjo de luz. É nesse estudo que nós vamos entrar e nós vamos se servir deste estudo, porque a mesa está pronta e você, aqui é um serve-serve, se sirva. Amém? Vou repetir o título do nosso estudo. Satanás se transforma em anjo de luz. E para nós iniciar a nossa homilia, né, nesse Satanás que se transforma em anjo de luz, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, para nós iniciar a nossa homilia. Nós temos que achar esse Satanás que se transforma em anjo de luz. Nós temos que achar ele aqui na Bíblia, porque eu vou logo dizer, o Satanás das igrejas evangélicas, de tridente, aquele Satanás vermelho de chifre, esse não pode, não é esse que nós vamos tratar dele, porque esse não existe, simplesmente não existe esse Satanás que as igrejas evangélicas criam, né? A igreja romana, ela pintou esse Satanás e deu para as igrejas evangélicas criar. Então, desse Satanás, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Por esse Satanás de tridente, vermelho, de chifrão, de rabo. Não, esse nós não vamos chegar nele não, porque não existe, simplesmente não existe. Mas nós vamos chegar no Satanás que se transforma em anjo de luz. Como se prega dentro das igrejas evangélicas. Dentro das igrejas evangélicas se prega isso, o Satanás se transforma em anjo de luz. E nós vamos encontrar ele. Bem, meus amados, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo, tanto nessa sua rede do Facebook, como também você vá lá no meu canal, em Nova Aliança, porque nós estamos juntos e misturados. Nós estamos ao vivo pelo Facebook e estamos num vídeo, né, a cores, que eu costumo falar de a cores, ao vivo e a cores. Estamos a cores pelo YouTube. Porque ainda essa noite esse vídeo vai para o YouTube. Então, meus amados, vou pedir para você também ir lá no meu canal no YouTube, em Nova Aliança, se inscrever neste canal, não para me seguir, mas para seguir a palavra de Deus, uma palavra sem mistura, sem braganha, uma palavra sem negociata. Então é para você seguir esta palavra pregada por mim. Aí sim, você vai seguir, vai se inscrever nesse canal no YouTube, vai dar lá um joinha para esse canal crescer e alcançar outras pessoas necessitadas de ouvir uma palavra sincera, uma palavra na verdade, sem mistura, sem braganha, sem negociação, né? Então, em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 14, nós vamos iniciar aqui, né? Versículo 14. Não é de admirar, disse Paulo aos Coríntios, e digo eu às igrejas aqui do Brasil e do mundo, porque eu tenho nessa rede
Facebook, milhares de pessoas de outras nações. E Paulo escreveu aqui, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então esse é o título da nossa palestra hoje, né? Porque o povo entra, olha Paulo o que faz, vê se não está escrito lá em Paulo, você não prega Paulo, então vê lá se não está escrito em Paulo. Hoje está escrito em Paulo e nós vamos adentrar nisso aqui, né? Tentar minimizar esse buraco que fizeram na mente dos crentes. E vamos repetir, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Eu já estou cansado de falar aqui que Satanás no hebraico é opositor. Então a palavra Satanás colocada no hebraico, ela é opositor. É o que o próprio Jesus de Nazaré chamou Pedro. Porque Pedro, quando Jesus estava com a ideia, conversando com eles, entre eles, e Jesus falou que ele era certo que ele ia para Jerusalém, né? E lá em Jerusalém iam matar ele, iam crucificar ele. E Pedro não concordava mais de maneira alguma. Então foi aí que Jesus falou, sai Satanás. Pedro era um Satanás? Não era um Satanás, porque Jesus estava falando com quem? Com Pedro e os outros apóstolos, né? E Jesus falou que para falar a minha verdade, nessa passagem, nem apóstolo sequer não era um discípulo. Apóstolo só depois da ressurreição. Nem era necessário falar isso, mas infelizmente tem umas pessoas aí que dizem que sabem ler Bíblia, mas quando você começa a explicar a Bíblia, ele não entende nada, né? Então foi isso que Jesus chamou Pedro de Satanás. Sai Satanás, porque Pedro estava oposto. Então aqui nós já estamos, só nessa conversa, nesse princípio de conversa, nós já achamos o primeiro Satanás, que se transforma em anjo de luz. Então, de quem Pedro estava, Jesus chamou Pedro de quê? De Satanás. Pedro era um Satanás? Não era. É que Pedro estava com um assunto oposto do que Jesus estava falando. Foi por isso que Jesus chamou ele de Satanás, porque Satanás do grego, que a Bíblia foi escrita em grega, Satanás do grego quer dizer oposto, né? E diabo, adversário. Então não existe nem Satanás nem diabo, que na verdade é a mesma coisa, né? Só que Satanás do grego é oposto, né? E diabo é adversário. Então são palavras adjetivas. É bom para você que diz que eu não sei ler a Bíblia, que você aprenda isso. Que você não fique ouvindo conversa de um pastor que só quer o seu dinheiro. Só quer que você fique em volta dele dizendo: o meu pastor, olha o meu pastor vai almoçar lá em casa domingo, meu pastor. Para você se liberte dele, para você se libertar dele. Para começar é isso aí, só para nós começar. É isso aí, né? Então, eu vou pedir para você, para nós continuar, volta no versículo 10, né? Volta no versículo 10. Desse meu capítulo, né? Versículo 10. Vocês me perdoem por esse barulho, porque eu não posso dominar a rua. Eu domino a minha casa, a rua eu não posso. E nem vou deixar de pregar por conta de um barulho qualquer. Versículo 10. A verdade de Cristo está em mim. Paulo dizendo: a verdade de Cristo está em mim. Então, se a verdade de Cristo estava em Paulo, por que Paulo está falando isso? Porque a verdade de Cristo não estava em Pedro, em Tiago e em João. Porque a verdade de Cristo, o que era a verdade de Cristo? O Evangelho.
era o Evangelho de Cristo que estava em Paulo, foi entregue a Paulo. A verdade de Cristo está em mim. Está em mim. Por isso não me será tirada. Por isso não me será tirada essa glória. Então Paulo está dizendo aos Coríntios, né? Olha, a verdade de Cristo está em mim. Ou em outras palavras, o Evangelho de Cristo está comigo. Não está com Pedro, não está com Tiago, não está com João. Eles pregam o Evangelho da lei. Eu prego o Evangelho da graça. A verdade do Cristo ressuscitado. Lá eles pregam Jesus de Nazaré, que é outra coisa. Tirada esta glória nas regiões da Acácia, aonde Paulo, uma das regiões aonde Paulo pregava o Evangelho de Cristo, porque muitas das vezes os que pregavam o Evangelho de Jesus de Nazaré, o homem, o judeu, o carne, eles queriam pregar lá também, para confundir aqueles que estavam recebendo o Evangelho da verdade, que era o Evangelho de Cristo. Na região de Acácia, 11. Por que razão? Paulo fez essa pergunta para os Coríntios. Por que razão? Por que razão que eles querem me tirar essa glória? De eu pregar a verdade de Cristo, o Evangelho de Cristo. Por que razão? É porque não vos amo? É porque eu não vos amo Paulo, Pedro? É porque eu não amo Tiago? É porque eu não amo João? Não, eu amo eles. Assim como eu digo para vocês, eu amo todo mundo. Eu amo todos os pastores que se chamam pastor. Que eu amo a pessoa. Eu não amo é o título deles, porque eles não têm título. Esse título de pastor não existe. É isso que eu não amo. Mas a pessoa, o pastor, na sua pessoa, eu amo. Eu amo todos. Deus o sabe. Versículo 12. Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião daqueles que se busca com o intuito de serem considerados. Olha, está entrando, Paulo está tocando em quem? Nos títulos. É isso que eu estou falando para você. Eu amo a pessoa do pastor. Eu só não amo é o título, que não existe. Isso é mentira. O pastor da igreja de Cristo é o Cristo, é o próprio. Aqueles que eu busco com o intuito de serem considerados iguais a nós, né? O intuito seria, cara, queria ser considerado igual Paulo, igual Timóteo, igual, acho que qual é o outro, aquele que foi preso junto com ele, então, eles queriam se igualar com eles e não podia. Na verdade, ele não podia, porque João, Tiago e Pedro pregavam o Evangelho da circuncisão, ou seja, pregava a lei. Paulo não. Paulo pregava o Evangelho da incircuncisão. E, então, por esse motivo, ele não podia se igualar a Paulo. Né? Iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Naquilo em que se gloriam. Então eles se gloriavam por ser apóstolo, né? Mas o apostolado deles era para pregar um evangelho da circuncisão. É o que se prega hoje, ainda dentro dessas chamadas igrejas. Por quê? Porque os tais, olha como Paulo está se retratando a eles, né? Porque os tais são falsos apóstolos. Então, nessas alturas do campeonato, Paulo já tinha detectado que o que eles pregavam, que era a lei, já tinha acabado. Já tinha acabado.
E eles pregavam lei. Mas eles não tinham culpa de pregar lei, porque eles foram mandados pregar lei. Porque não tinha o quê? Não tinha acontecido o julgamento. Jesus, quando ressuscitou no seu corpo, por isso que foi Jesus de Nazaré que levantou Pedro, levantou João e levantou Tiago, era o Jesus carne, porque Jesus ressuscitou no seu corpo, né? E foi no corpo de Jesus de Nazaré que eles receberam essa ordem de pregar o evangelho da circuncisão para os judeus, porque na verdade os judeus já teriam sido condenados, né? Já tinham sido condenados. Então, meus amados, não basta você ler a Bíblia. Ler a Bíblia todo mundo lê. Hoje em dia, como eu já falei e volto a falar, hoje em dia até cego lê a Bíblia, né? Porque existe a Bíblia em braille, né? Então até cego hoje em dia lê a Bíblia. Agora o entendimento, esse é que é complicado. Isso não foi dado a qualquer um. O entendimento não foi dado. Então é isso que eu falo para as pessoas. Você sabe ler a Bíblia. Ler a Bíblia todo mundo sabe ler. Foi à escola, aprendeu o beabá, já sabe ler a Bíblia. Vai soletrando, letra por letra, e lê a Bíblia. Agora o entendimento é complicado. Porque o entendimento da Bíblia não se acha em livros feitos por homens. O entendimento da Bíblia é o Espírito Santo que habita em nós. É Ele que nos dá o entendimento. Então a pessoa não tem o Espírito Santo, ele também não tem o entendimento. Falsos apóstolos. Olha porque a impetulância de Paulo chamar Pedro, chamar Tiago, chamar João de falsos apóstolos. Falsos apóstolos, obreiros, né? Eles pregavam, obreiros fraudulentos, pediam dízimo ainda, né? Eles pediam dízimo. Pedro, João, Tiago pediam dízimo, porque eles pregavam a lei. Na lei tinha que dizimar. Fraudulentos. Então quando você vê um pastor por aí pedindo dízimo, ele é um obreiro fraudulento. Transformando-se, né? Aí vem a palavra-chave. Transformando-se. Então os falsos apóstolos, eles estavam se transformando-se. Eles estavam se transformando. O Cristo não deu o entendimento para eles. Não deu um chamado para João, para Tiago, para Pedro, pregar o evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça. Não deu para eles. Então, mas eles, com inveja de Paulo, estavam querendo se transformar, né? Se transformando em quê? Se transformando-se em apóstolo de Cristo. Presta atenção, a luz entrando. Se transformando-se em apóstolo de Cristo. Apóstolo, já falei, volto a repetir. Apóstolo de Cristo, só tinha um. Paulo era apóstolo de Cristo. Então tinha a sua companhia, né? Tito, Silas, se não me engano, Silas, agora me falha a memória, que acompanhava ele, que ele era os ajudantes de Paulo, mas apóstolo mesmo era só Paulo. Esse Paulo era apóstolo de Cristo. Pedro, Tiago e João eram apóstolos de quem? De Jesus de Nazaré. E quem era a luz? Cristo. Cristo era a luz. E então, e não é de admirar que não, o versículo 14, voltando no versículo 14, e não é de admirar, porque você vê quem eram os apóstolos, né? De quem Paulo está falando? Dos apóstolos, que queriam o quê? Se transformar em anjo de luz, em apóstolo de quê? De Cristo. Anjo, meus amados, um outro problema que os evangélicos enfrentam é achar que anjo é uma pessoa de asa, né? Batendo as asas, vai lá e vai e posa.
Então, para os crentes, anjo é isso. Mas anjo é uma pessoa. É uma pessoa. Anjo é um mensageiro. Anjo é um mensageiro. Anjo é um mensageiro. Paulo era um mensageiro. Pedro, Tiago e João também eram mensageiro. Era anjo eles, mas de quê? Um era da luz, porque pregava o evangelho de Cristo. O outro não era da luz, eles pregavam a lei. E o ministério da lei era o quê? Um ministério de condenação, de condenação, morte e escuridão. Era o ministério da lei. É só você ler a Bíblia. Agora você não lê a Bíblia, vai pelo que o pastor fala. Chegamos no 14 de novo, né? Não é da discípula de mirar, porque os próprios Satanás, né? O próprio Satanás se transforma em anjo de luz, mensageiro de luz. Mas quem era o mensageiro de luz? Era Paulo, que pregava a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, que é a mensagem de luz. Então, para nós continuar, nós levantamos o 14, né? Vamos ler também o 15, vai. O 15. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros, eu quero, meus amados, que você não esqueça o que é que nós estamos lendo. Nós ainda estamos no assunto de anjo. O Satanás se transforma de anjo de luz, né? Nós lemos aqui, ó. E não é se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Quem eram os anjos que Paulo está referindo aqui? Os falsos profetas, os falsos apóstolos. Quem eram os falsos? Quem eram os apóstolos? Pedro, Tiago e João. Aí no versículo 15, para acabar de arrematar, ainda diz aqui, ó: não é muito, pois, que os seus próprios ministros, quem ministrava o evangelho da circuncisão? Pedro, Tiago e João. Era esse que ministrava. E está aqui, ó, no versículo 15. Não é muito, pois que os seus está no plural, que eram 3, os principais apóstolos eram 3, os outros eram ajudantes só. Os outros eram só ajudantes, era só ajudante, né? Os principais apóstolos eram Pedro, Tiago e João. O que os seus próprios ministros se transformem em ministro de justiça. É só no Evangelho que tem justiça. É só o Evangelho que é a palavra da justiça, é o Evangelho. Palavra de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Então, eles pregavam obras, que eles foram levantados para pregar, continuar pregando obra, porque no fundo, os judeus já tinham sido condenados. Então, não podia Pedro e João e Tiago sair pregando o evangelho da graça, que é o evangelho da salvação, né, de salvação não para a vida eterna, mas para a salvação da lei, né, que eles viviam. Então tá aqui, eles iam pagar, eles pregavam a lei, então eles iam pagar segundo as obras deles. Aí, só não entende quem não quer, mas é tão claro aqui, ó. Tá tão claro. E para nós continuar, abra sua Bíblia estamos em segundo Atos dos Apóstolos, né? Isso é Atos dos Apóstolos. Para você que diz que eu não sei ler a Bíblia, então eu vou falar uma coisa para você. Se você vai acreditar, bem, ó. Azar teu. Se você não acredita, você não entende. Se você está sendo dominado por homens, problema teu. Se você não tem o Espírito Santo que deu entendimento, problema teu. Se você só sabe ler a Bíblia, problema teu. Se você não tem o entendimento, problema teu. Mas vamos ver o Atos capítulo 13, versículo 6, do 6 ao 10.
Tá aqui. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu. Eu quero que você preste atenção se não é isso, se não é o retrato que nós vemos hoje dentro das igrejas evangélicas. Onde é que vocês? Toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta. O cara era mágico, falso profeta. Infelizmente, essa magia se encontra hoje dentro das chamadas igrejas, porque o camarada levantar um pedaço de pão e falar um sambarachura e dizer que é corpo, virar num corpo, meus amados, se isso não for mágica, o que é isso? Se o camarada levanta um copo de quissuco, nem pérola não é. É um quissuco mesmo, daquele quissuco mesmo. Levanta um copo de quissuco, aí fala um chambalachura, pronto, transformou no sangue de Cristo. Se isso não for mágica, o que é isso então? É o mesmo problema daqui, ó, desse judeu. Um judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus. Era esse judeu, Bar Jesus. 7. O qual estava com procônsul. É isso mesmo? Procônsul. Então, esse Bar Jesus, falso profeta, mágico, igual nós vemos os pastores por aí, pastores mágicos, que transformam pão em corpo, que transforma quissuco em sangue. Então é mágico também ele. Então esse judeu estava com esse procônsul Sérgio, né? Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Então esse procônsul Sérgio era um homem inteligente, né? Inteligente. Esse procônsul Sérgio, ele não comia pão como carne, ele não bebia quissuco dizendo que era sangue, porque ele era inteligente. Mas infelizmente nós não vemos essa inteligência no povo que se chama de Deus, no povo que se chama Igreja de Cristo. Nós não vemos, né? Vamos continuar? É isso mesmo. Inteligente. Este, tendo chamado Barnabé, né? Barnabé, que era um dos ajudantes de Paulo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Paulo. Porque até o próprio livro aqui, meus amados, vira magia. Porque você vê, agora Barnabé e Saulo. Só vou ler umas duas palavras aqui, já é Paulo. Então o nome já muda aqui, não há magia assim. Isso é coisa de quem? Da igreja de Roma. E quem sustenta isso? As igrejas evangélicas. Saulo, né? Barnabé e Saulo, ou seja, Barnabé e Paulo. Diligenciava, ou seja, ministrava, né? Diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Então o precursor Sérgio chamou Paulo e Barnabé para pregar o evangelho para ele, e eles foram. Só que chegando lá, o Zuzu deve ter corrido, quem era que estava lá para espreitar com ele, com Paulo e Barnabé? Aqui, ó, o judeu mágico, Bar Jesus, estava lá. Então Paulo pregando o evangelho para o precursor, Paulo, Sérgio, e o Bar Jesus querendo dizer, não, cuidado. Então o Bar Jesus é o que aqui? Ele está o quê? Está contra Paulo. Então não é da agora
que nós vemos esse Satanás por aí, porque a palavra Satanás é oposto. Não é da agora que nós vemos pessoas opostas àquelas pessoas que pregam o Evangelho de Cristo. Vem de muito antigo. Então, enquanto Paulo e Barnabé pregavam o Evangelho de Cristo para o procônsul Sérgio, Bar Jesus foi lá, disse: não, cuidado com eles, isso não é verdade. Aí o que? O Satanás, procônsul, é um outro Satanás, né? Achamos em Pedro lá, quando Jesus disse: sai Satanás. Estamos achando aqui esse agora é o Bar Jesus, que foi ser contra o que Paulo estava pregando para o procônsul Sérgio, né? Paramos aonde? Sérgio dirigente pregava 8, mas opunha-se. Bar Jesus se opunha-se, ou seja, estava oposto o que Paulo estava pregando, mas Barnabé. O Bar Jesus era o Satanás aqui, ó. É um dos Satanás, porque ele está oposto, não é? O que está escrito na linguagem grega, Satanás, da linguagem grega, Satanás é oposto. A palavra Satanás, do grego, quer dizer oposto. E o Bar Jesus aqui está o quê? Está se opondo a Paulo e Barnabé. Se opunha-se-lhes, ele mais, né? Se opunha-se-lhes, ele mais, o mágico, né? Já tinha aqui Bar Jesus, ele mais, olha o Satanás aparecendo, também está se opondo. Ele mais, o mágico, na verdade mesmo, que esse Bar Jesus aqui, eu acho que ele tinha era esse o apelido, né? E ele mais também. O mágico, cadê o mágico? Porque assim se interpreta o seu nome. Se interpreta o seu nome. Cadê o Bar Jesus? Na interpretação quer dizer ele mais, né? Então tá aqui mais um Satanás desmascarado, que Satanás de rabo que nem os crentes prega, esse não existe. O que existe é uma palavra Satanás que o Roma colocou aqui na Bíblia e os evangélicos alimentam, porque a palavra Satanás quer dizer oposto. E a palavra diabo quer dizer adversário. Ele mais, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé. Olha, os Satanás aí, os opostos, procurando afastar da fé, né? Afastar da fé o procônsul Sérgio. Vamos ler o 9? Nós estamos em, vamos ler Atos 9, versículo 9, vamos ler até o 10. Todavia, Saulo, né? Saulo, também chamado Paulo, né? Já transformou aqui agora. Então daqui para frente, agora a palavra é Paulo. Daqui para frente vai ter o nome só de Paulo. O nome Saulo acompanhou até aqui. Daqui para frente a mágica já aconteceu e vai ser chamado agora de Paulo. Todo o evangelho vai ser chamado de Paulo. Nome não muda, a forma do bolo não muda. Tem que mudar a massa. Procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele, Paulo fixou os olhos em ele mais, né? Bar Jesus. Fixou os olhos neles, disse: "Ó filho do diabo, filho do adversário", né? Mas quem era o filho do diabo? Ele mais. Era um homem que estava o quê? Oposto o que Paulo estava pregando para o procônsul Sérgio. Então não existe esse Satanás de rabo que nem as igrejas evangélicas pregam. Isso só na mente deles existe isso.
O ruim existe são adjetivos. Que a igreja de Roma, em vez de ter feito esse favor para a igreja evangélica, não fez também. Ela é boba, né? Levaram foi 300 anos para bolar isso aqui, para as igrejas evangélicas comerem. Aí. E vão continuar comendo, porque não tem um entendimento do Espírito Santo. Vão continuar comendo. Fixamos olhando, ele disse: o filho do diabo, cheio de todo o engano. Cheio de todo o engano. Com quem Paulo estava falando? Com ele mais. Não era Satanás, era um homem. Porque a palavra diabo, filho do diabo, a palavra diabo quer dizer adversário. Ele estava ali, adversário de quem? De Paulo e Barnabé, pregando o evangelho de Cristo, e eles tentando distorcer o que Paulo estava pregando. Cheio de todo engano e de toda a malícia, inimigo de... terminar o 10 aqui, né? Inimigo de toda justiça. Inimigo de toda justiça. Não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. Tu não vai cessar de torcer as palavras do Evangelho. É que a igreja faz aí, ó, torce a palavra do Evangelho para poder roubar o povo da igreja. E para nós achar um outro Satanás, abra sua Bíblia em Apocalipse. Vamos ver se nós achamos Satanás lá também. Apocalipse capítulo 3, versículo 9. Versículo 9. Eis, farei que alguns, preste atenção, para você ver quem é o Satanás. Nós estamos aqui no incauto de todos aí, né? Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, da sinagoga dos opostos, porque os judeus pregavam a lei. Paulo, apesar de ter dupla cidadania, né? Paulo, nós podemos dizer que Paulo, sendo judeu, pregava o quê? A graça. Então, esses aqui, ó, os judeus na sinagoga, que no tempo deles aqui existia sinagoga, onde os judeus se reuniam para orar, né? Para ler a Torá. Aí se chamava o quê? Sinagoga. Igreja nunca existiu. Igreja de pedra nunca existiu. Existiu o templo, né? Lá em Israel. Mas não era igreja, que nem diz, igreja, lá o povo da lei, o povo tinha igreja, não, eles tinham sinagoga, era sinagoga. O nome de onde se reúne pessoas lá naquela época era sinagoga. Aí mudaram o que para o nome? Que? Igreja. Mas igreja somos nós somos igrejas. Sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mente, eis que os farei vir farei vir e prostrar-se-ãos aos teus pés, e conhecer que eu o farei. Eu o farei, versículo 9, vamos ler era só o 9, né? Que eu o farei. Então, os judeus, o local onde os judeus se reuniam se chamava sinagoga, mas só mudou a geografia. Mudaram para quê? A igreja. Aí está aí, ó. Um povo de Deus perdido. Que igreja? É eles, e eles chamando uma casa de pedra de igreja. Ou seja, eles perderam a sua nacionalidade. Acho que não é nem isso, é outro nome que se dá. Então eles perderam isso, que eles estão chamando um prédio de pedra, de material,
físico de igreja, sendo que eles é a igreja. Aí tá aí, ó. Aí diz que eu não sei ler a Bíblia, né? Não sei ler a Bíblia. Pô, estão comendo desse rega aí, ó, dentro das chamadas igrejas, que não é igreja, é casa de pedra. Igreja somos nós. E para nós continuar, 40 minutos. Para nós continuar, abra a sua Bíblia em Filipenses. Não é aqui não, também não. Filipenses capítulo 3, versículo do 1. Nós vamos ler do 1 ao 19. Só assim a nossa mente se abre bem, né? Capítulo 3, versículo 1. Versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva essas mesmas coisas, né? Essas mesmas coisas. 2. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Lembra que nós lemos lá? Dos maus obreiros. Quem eram os obreiros aqui que Paulo estava se referindo? Pedro, Tiago e João. Dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Era o que Pedro, Tiago e João pregavam. Circuncisão. Então, de quem Paulo está pregando? Você está acompanhando a leitura? De quem Paulo está falando? De Pedro, Tiago e João. Não era eles que pregavam a circuncisão? Era. Falsa circuncisão. 3. Porque nós é que somos a circuncisão. É que nós somos a circuncisão. É que nós somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo. Não é em Jesus, é em Cristo. A palavra aqui, pois Cristo Jesus, mas Cristo está na primeira palavra, na primeira pessoa. Jesus é uma referência só, né? Cristo, Jesus. E não confiamos na carne. E essa carne é bem bom lembrar que a carne, quando aqui está se falando de carne, está se falando da lei. Porque para cumprir a lei, tinha que usar a carne. Não se cumpria nada da lei se não usasse a carne. Por isso que Paulo, quando quer se falar em muitas passagens do Evangelho, quando Paulo quer se referir à lei, ele se refere à carne. Confiamos na carne. E ele vai dizer aqui, bem que ele era um judeu que tinha saído da tribo de Benjamim, bem que eu poderia confiar também na carne. Um judeu cumpridor de lei, ele também podia confiar na lei. Porque Paulo foi um estudioso da lei. Ele disse que ninguém da idade dele, ele disse que ninguém conhecia da lei mais do que ele. Então ele está se referindo aqui, ó, bem que eu podia confiar, porque eu estudei teologia com Gamaliel, o maior professor da história de teologia era Gamaliel. Eu estudei com ele. Então é bem que eu podia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu muito mais. Se qualquer outro pensa que pode confiar na lei, né? Pedir dízimo, tomar banho de piscina, levantar um pedaço de pão e fazer uma mágica e transformar em corpo, levantar um copo de suco e fazer uma mágica e transformar em sangue. Bem que ele está falando, bem que eu podia fazer isso, mas eu sei que isso aí é mentira. Eu não vou fazer isso porque eu sei que isso aí é mentira. Bem que eu podia confiar na carne
Mais ainda, 5, circuncidado ao 8º dia, né? Circuncidado ao 8º dia. Paulo foi circuncidado, né? Ao 8º dia é o que até hoje você vê que só mudou a geografia. Até hoje, quando se nasce um filho no meio de um casal crente, com 8 dias levam para a igreja apresentar para Deus, como se Deus não soubesse. Está chamando Deus de quê? Antes de ganhar a criança, falava para as amigas que tinha sido uma bênção de Deus, né? Que Deus tinha dado aquele filho para ela, ou filha, tanto faz, né? Tinha dado aquele filho para ela. Então Deus deu e não soube o que é que deu, porque tem que apresentar para Deus. Olha Deus, aqui, olha o que tu me deu. Como é que eu dou um presente? Eu vou no aniversário, né? Aí compro um presente para o aniversariante, mas não sei o que é que eu comprei. Eu preciso ver o aniversariante abrir para mim ver o que eu comprei para o aniversariante. É isso, meus amados. Mas infelizmente é o que passa na cabeça dos crentes, né? Porque se ao 8º dia tem que apresentar para Deus, sendo que antes ela confessou que aquilo que ela estava esperando foi Deus que deu para ela. Então Deus é o quê? Deus é o quê? 8º dia, da linhagem da tribo, da linhagem de Israel, né? Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Ou seja, ele vinha da tribo do rei Saul. Então ele podia confiar em tudo. Mas ele disse, não, eu não vou confiar nisso aí não. Isso aí já virou lixo. Isso aí para mim eu dei como esterco. Da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus. Ou seja, ele era um hebreu legítimo. Não é que ele era filho de do casal, um é hebreu, o outro é chinês. Não. Ele era hebreus de hebreus. Os pais deles eram hebreus. Tanto a mãe como o pai era hebreu. Isso que ele está dizendo. Hebreus de hebreus. Hebreus de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto à lei, fariseu. Porque os fariseus faziam a lei e não cumpriam. Ponhava para os outros cumprir, obrigava os outros a cumprir. Era igual Paulo. Quanto à lei, fariseu. 6. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Da primeira, a igreja primitiva. Perseguidor da igreja. Ele perseguia. Meus amados, me ajuda aí, me ajuda aí. Paulo perseguia casa de pedra ou perseguia a gente? Seguir a gente. Não é o que está escrito aqui. E como é que diz que eu não sei ler? Eu não só sei ler, como todos sabem ler, como ter um entendimento, né? E isso o entendimento é para poucos, né? Porque Paulo perseguia o quê? Templo de pedra? Ou ele perseguia gente, a igreja? Perseguia gente, a igreja. Perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, não é na graça, na lei, é irrepreensível. Ou seja, ninguém do tempo de Paulo, da idade de Paulo, podia repreendê-lo. Porque Paulo estudou com Gamaliel, o maior teólogo da época. Ninguém podia repreender. 7. O que para mim era lucro, quando ele pregava a lei, né? Quando ele estudava a lei, o que para mim era lucro, isto considerei perda, por causa de Cristo. Em outras traduções, considerei como esterco, como perda, por causa de Cristo. 8. Sim, deverás, considero tudo como perda, por causa da sublimidade, do conhecimento. Isso que a igreja evangélica não tem. Não tem. Conhecimento não tem, sabe ler. Ler, que nem eu já falei no princípio, né? Até os cegos lê.
Porque tem a Bíblia em braille. Então até cego lê Bíblia hoje. Do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Ele aqui já deu uma mudada, mas em outras traduções está como esterco. E esterco você sabe o que é? É bosta. Dei como refúgio para ganhar a Cristo. 9. E seja achado nele, ser achado em Cristo. Mas os crentes estão achados no meu pastor presidente, está achado no homem. Se o pastor presidente falar, ele confirma. Se o pastor disser que não, ele mente, ele nega o Cristo. É assim a igreja evangélica. Se o pastor confirmar aquela dúvida dele, então ele afirma, ele dá testemunho que é verdade. Mas se o pastor dizer, não, isso não é verdade, pronto. Pode ser o que for, ele nega Cristo, nega o Evangelho. A ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, justiça própria que procede da lei, senão a que há mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Isso é justiça, né? Baseada na fé. 10. Para conhecer e o poder da sua ressurreição, né? Para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. 11. Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos parar aqui. Para alcançar a ressurreição de entre os mortos. Então, quando Jesus ressuscitou, os que morreram antes ressuscitaram. Mas a última ressurreição só ocorreu no ano 70, quando houve o julgamento. Então, quem vivia esse tempo, é por isso que nós temos que respeitar o tempo que foi escrito. Quem vivia esse tempo esperava a ressurreição. Paulo esperava, né? Esperava a ressurreição. Que ia ser depois do quê? Depois do julgamento, que aconteceu no ano 70. Ressurreição dentre os mortos. 12. Não que eu tenha já recebido. É lógico que ele não recebeu, que faltava o julgamento. Não tinha recebido. Ou tenha já obtido a perfeição. Paulo pregava a graça, mas Paulo não viveu uma graça 100%. Por conta de quê? Por conta da lei. Que estava cruzando os dois pactos, se cruzando. Por conta da lei, Paulo fez algumas coisas que ele não podia fazer, mas a lei obrigava. Então Paulo fez, né? Da perfeição. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Por quem? Por Cristo Jesus. 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. É lógico que ele não tinha alcançado, ele não voltou, ele não tinha voltado ainda com o julgamento. Era só após o julgamento que eles iam poder confessar, né? Ter ouvido alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Os evangélicos não esquecem. É Jesus de Nazaré, é Jesus de Nazaré. E esse esquecimento de Paulo, que Paulo está se referindo aqui, era Jesus de Nazaré, que esquecendo dele, né? E lembrando de quem? Do Cristo ressuscitado. Para trás fica, e avançando para as que diante de mim estão, o julgamento que eles estavam esperando, estão. 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana
vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, como eles estavam esperando o julgamento, então Paulo está escrevendo isso desta maneira. Hoje, com certeza, Paulo mudaria isso aqui. Com certeza. Porque ele está escrevendo, por isso você tem que considerar a época da escrita, né? Quando ele escreveu isso aqui, Jesus não tinha voltado ainda. 15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá, né? Todavia, atendemos de acordo com o que já alcançamos, mas eles esperavam o julgamento. Vamos ler até o 19, né? 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai o que anda segundo o modelo que tendes em nós. 18. Mas a igreja anda segundo o modelo de Paulo? Não. A igreja anda segundo o modelo de quem? De Pedro. A igreja anda. E seguindo o modelo de Pedro, está seguindo quem? Moisés. Porque Pedro, João e Tiago continuaram pregando a Torá. Tendes em nós. 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. São inimigos da cruz de Cristo. E Paulo não está referindo o madeiro, um homem sangrando. Paulo está se referindo inimigo das conquistas. Porque uma pessoa que batiza em água, ele pode ser inimigo da cruz de Cristo? Não, porque na cruz aconteceu o nosso batismo, na cruz, e não na água. Né? E outros. As coisas que não vou falar agora, porque nós estamos no vídeo, nós temos tempo aqui, temos uma meta de tempo para cumprir, né? Então, inimigos da cruz, e Paulo está se referindo aqui dos feitos, das conquistas da cruz. O cristão olha para a cruz, ele não vê um homem lá sangrando. O cristão olha para a cruz e vê o que foi conquistado na cruz, né? O nosso batismo no sangue, a nossa consagração no sangue, o batismo com o Espírito Santo no sangue, nos feitos, né? Da cruz para cá. Tudo isso. Fomos consagrados. Deus nos fez nos casa dele. Tudo quando? Depois da cruz. Já o crente não. Ele olha um homem sangrando lá na cruz para trás, onde nada aconteceu. Por isso que os crentes, a gente lê isso para eles e diz: não, você não sabe ler a Bíblia. Você não sabe ler. Da cruz de Cristo. 19. O destino deles é o que? É a bênção? Lê aí, meu irmão. O que é o destino desse povo que prega a lei? Aqui deixa bem claro, a perdição. A perdição. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, é o dinheiro. E a glória deles está na sua infâmia. Então, pegar um pedaço de pão e dizer que é o corpo de Cristo é uma infâmia, está blasfemando. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, agora, abra sua Bíblia, tem mais 3 passagens aqui, antes de nós terminar. Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus, meus amados, você que diz quando você pegar a Bíblia. Mateus, esse livro, esse livro fala é Pedro. Esse livro é de Pedro. Mateus só escreveu.
Aqui é como Pedro não sabia escrever, ainda nessa época, nessa passagem, nesse momento aqui, então Pedro ditou e Mateus escreveu. O livro está se falando de Pedro. Era para ter o nome de Pedro, mas como foi Mateus que escreveu, tem o nome de Mateus. Mateus 24, no capítulo 23 e 24. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acredite. 24. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais. Meus amados, parece que isso, não sei, uma pessoa lê isso aqui e que a palavra tá contra essas pessoas que operam os grandes sinais por aí hoje, nos dias de hoje. Tem gente aí que diz ele que só basta olhar, a pessoa já é curada. Olha a quem está entrando a palavra aqui. Ó. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais. Só com a voz seja curado, o cara está curado. Pessoas que foi curado de câncer por essas pessoas aí. Grandes sinais. E prodígio. Para quê? Para abençoar? Meus amados, parece que vocês não lêem a Bíblia. Todo mundo lê, mas parece que vocês nem sequer lêem. Quanto mais o entendimento. Porque é que nem precisa de entendimento, a palavra está clara aqui, ó. Para enganar. Então você vai no lugar, deixa aí chamar de igreja. O camarada faz uma oração, a pessoa ficou curada. Isso é uma bênção ou é uma enganação? É enganação. Meus amados, pelo amor de Deus. Enganação, para enganar. Então Deus permite que aconteça para a pessoa ficar enganada, continuar enganada naquele local. Porque ela não deu crédito a ele. Porque se ela tivesse dado crédito a Deus, ela dizia, não, Deus está dentro de mim. Ele vai me curar. Não preciso sair em busca de ninguém. Deus está em mim. Ele vai me curar. Mas como não deram crédito a Deus, foi em um certo lugar, até aos olhos humanos está curada, mas no engano. Para mim, não adianta eu ser curado de uma enfermidade se eu não conhecer Deus. Se essa cura não vem de Deus, pode ser ouro derramado que cai do céu, põe uma peneira e pare tudo. Mas se não foi Deus que derramou, para mim não serve. E é o que a palavra está dizendo aqui. Para enganar, recebendo curas, grandes sinais, prodígios, né? Para quê? Para enganar. Não sei, parece que o povo não lê isso aqui. Nem sequer lê, né? Quanto mais entender. Para enganar, se possível, os próprios eleitos. Os próprios eleitos. Então, quando já quiseram me afrontar, dizendo, olha, eu sou testemunho, eu fui curado. Eu tenho um câncer, eu fui curado lá, e você quer dizer que lá não é de Deus? Meu amado, lê aqui, ó. Lê aqui. É de Deus? Não, é o engano. O espírito do engano. Próprios eleitos. Vamos ler o 25? Não. Falta duas passagens agora. Abra a sua Bíblia em Tito. Tito, capítulo
capítulo 1, versículo 10 e 11. Versículo 10. Porque existe muitos insubordinados, os que pregam por dinheiro. Quantos você conhece que prega por dinheiro? Todos. Todo mundo aí fora prega por dinheiro. Está uma briga, meus irmãos, você não tem ideia da briga que acontece entre eles lá, por conta do dinheiro. Você não tem ideia. Você vive cá no outro lado dos bastidores, você não tem ideia do que acontece lá dentro. Você não tem ideia. Subordinados, pauladores frívolos, né? Frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão, aqueles que pregam lei. Batismo na água é lei. Páscoa, que eles chamam de Santa Ceia, é lei. Jejum é lei. Então esses caras, eles estão passando sabedoria para você ou estão enganando? Ou são enganadores? São enganadores. E tá aí, ó, você dizendo que eu não sei ler a Bíblia. E você enganado lá, recebendo Páscoa, né, chamado com o nome trocado de Santa Ceia, se batizando nas águas, que o batismo foi no sangue, né? E o cara tá lá, ele não tá nem vendo. Enganadores, era só até o 10, né? Não, até o 11. Versículo 11. É preciso fazer eles calar. Então, meu amado e minha amada, você que já entende do que é o Evangelho, compartilhe para que chegue aos ouvidos de outras pessoas. Que muitos, meus amados, muitos estão lá, é porque não tem esse entendimento. O entendimento é cegado. Eles estão cegos de entendimento. E é preciso que o entendimento chegue até eles. Eles ainda estão lá porque o entendimento não chegou até eles. Porque o pastor, ele não prega o entendimento. Até porque ele não tem. Não se pode pregar o que não tem. Não é um ditado que diz, você fala o que tem no coração. Então, é o que os pastores pregam. Eles não têm o entendimento, vão pregar o quê? Enganar as pessoas. O engano. É preciso fazer eles calar. Porque andam pervertendo casas inteiras. Casas inteiras. Então vamos lá para o tempo da escrita, né? Porque Paulo está escrevendo casas inteiras. Porque nesse tempo não podia se pregar o evangelho abertamente. Então eles entravam dentro das casas, fechavam as portas e lá se falava da palavra de Deus, por conta da perseguição. Então eles enganavam as casas inteiras. E hoje, da mesma forma, só mudou a geografia. Porque numa casa tem uma família de 8 pessoas, vai o primeiro. Aí traz aquele engano para dentro de casa, daqui a pouco tá os 8 enganados, contaminados, né? Não é o que diz, uma laranja podre e põe as outras a perder, apodrece as outras tudo. É o que está acontecendo aí. Casas inteiras, ensinando o que não deve. Vamos batizar nas águas, não deve. Comer Páscoa, não deve. Fazer jejum, não deve. Vamos dar o dízimo, não deve. Então eles ensinando o que não deve. Por tope, ganância. O dízimo, aí entra o dízimo, né? Por tope, ganância. Senhor, esse mês, irmãos, você tem que usar a sua fé. Você vai dar o dízimo de 40%. 10 para o Pai, 10 para o Filho, 10 para o Espírito Santo e 10 para o pastor. E os idiotas dão porque são idiotas. Dão porque são idiotas. Topo e ganância. Para nós encerrar hoje, com todas as sortes de bênção, que já somos abençoados. O cristão já está abençoado. Puxa, o cristão não anda correndo atrás de bênção.
Porque o cristão já está sendo abençoado, já é abençoado com todas, já é abençoado com todas as sortes de bênção. Pode ser financeira, familiar, conjugal, espiritual. O cristão já está abençoado com todas as sortes de bênção. Com todas as sortes de bênção. Então, meus amados, a grande bênção da graça, aqueles que vivem em graça, não é ter um câncer e ser curado. A grande bênção, o grande milagre da graça é não ter o câncer. Esse é o grande milagre de quem vive em graça. A grande milagre de quem vive em graça não é ter um caroço e ser curado. Que aí é o engano que nós acabamos de ler. O grande milagre de quem vive em graça é não ter o caroço. Esse é o grande milagre. Então, meus amados, para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção, abra a sua Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo do 2 ao 5. Do 2 ao 5. Prega a palavra. Prega a palavra, insta. É o que Paulo está mandando Timóteo fazer. Prega a palavra, insista. Não fica olhando se alguém não quer ouvir. Prega a palavra. Deixa que Deus vai fazer a parte dele. Deixa que Deus vai fazer essa palavra cair no coração de quem quer compromisso com Cristo. Prega a palavra, faça a tua parte, prega só. E é o que eu tenho feito. Eu não me importo com quem aparece nessas redes sociais, no meu canal, lá no YouTube, Ed em Nova Aliança, e diz lá que eu não sei pregar, eu não sei ler Bíblia. Eu não me importo. Eu prego a palavra. Se não caiu, se a semente do Evangelho não caiu na terra dele, problema dele. Mas eu prego a palavra. Eu não sei onde essa semente vai cair. Se vai cair numa terra boa, numa terra fértil, ou se vai cair em cima de um lajeiro, um pedregulho, não sei onde ela vai cair. Só sei que eu prego a palavra, eu insisto. Eu insisto. É o que Paulo mandou Timóteo fazer. Prega a palavra, insista. Prega a palavra, insista. Que seja oportuno, que não. Corrige. Né? Corrige. É o que eu tenho feito, corrigindo as pessoas por essas redes sociais. Que domingo é o batismo. Eu pergunto, que batismo? Cristo vai ser crucificado de novo? Porque se vai ter batismo, Cristo vai ter que ser crucificado de novo. Porque o batismo foi na cruz. O batismo do cristão foi na cruz. Não é na piscina. Então eu vou corrigindo. E muitos, a maioria não gosta, né? Que se corrige. Por quê? São pastores. Como vai um pastor que fez teologia, vai receber correção de uma pessoa que tem a primeira série. Como que ele vai aceitar isso? Ele não aceita mesmo. E eu não vou esperar que ele aceite. Porque não é eu que vou mudar a ideia dele, ou os pensamentos. Eu não posso trabalhar na mente dele. Se Deus não fazer isso, eu não posso fazer. Corrige, repreende. É o que eu tenho feito. Repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina do Evangelho. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestre, meu pastor. Eu vou debuiar, né? Meu pastor. Vou derramar. Meu pastor presidente, meu pastor principal, meu pastor, meu presidente da igreja, meu bispo, meu sacerdote. É isso aí, cercados de mestres.
cercar-se-ão de mestre, segundo as suas próprias cobiças. Porque o pastor quer ser pastor para dominar as igrejas. Não, vocês têm que ficar no meu domínio, vocês têm que me respeitar. Eu sou seu pastor, hein? Eu sou seu pastor. Quando eu falar, você fica calada. É para isso. Que eles querem ser pastor, querem ser bispo, querem ser apóstolo, né? Querem ser sacerdotes. Para isso. Mas o evangelho não dá esse direito para eles. Por isso que eles não gostam do evangelho, não prega o que tem que ser pregado do evangelho. Suas próprias cobiças, né? Estamos no versículo 3. Própria cobiça, como que sendo coceira nos ouvidos. Quando se prega o evangelho, eles não posso ouvir isso aí. Ó. Esse cara não sabe pregar a palavra de Deus. Lógico, eu não estou pregando a palavra de Deus, estou pregando o evangelho. A palavra de Deus é uma coisa, o evangelho é outra. Você não sabe disso, fazer o quê? Coma menos. Coceira nos ouvidos. 4. E se recusarão. Se recusarão. E recusarão a dar ouvidos à verdade. A verdade. Entregando-se a fábulas. Semana, domingo é o dia da campanha. Tem campanha aqui na Bíblia? Não tem. Não tem campanha. Mas eles, em vez de dar ouvido ao evangelho, vão dar ouvido à fábula. Porque campanha é fábula. Domingo é Santa Ceia. Tem Santa Ceia aqui na Bíblia? Não tem. Então é fábula. É por aí, meus amados. Campanha da prosperidade tem aqui? Não tem. Campanha de Jericó tem aqui? Não tem. E por que faz? Porque eles deixam de dar ouvido ao Evangelho de Cristo para dar ouvido a fábulas. 5 para encerrar. Tu, porém, ser sóbrio. E Paulo, esse sóbrio aqui, não está se falando de quem toma cachaça, toma vinho, toma cerveja. O sóbrio aqui é de doutrinas. Doutrinas que desvia o cristão do cristianismo. Faz ele virar o quê? Religião. Então, por aí nós estamos vendo, o que é que nós vemos por aí? Gente que está se convertendo à religião. Porque igreja é religião. Todas elas. Tem placa? Tem. É religião. Não é cristão. Então eles se desviaram do cristianismo e entraram para a religião. E essa semana eu falei para um deles. Sabe o que aconteceu com você? Você foi apenas mais um de mais de 80 milhões que entraram para a religião e estão sendo enganados aí por homens. Tem que falar, eu não posso esconder a verdade. Ser sóbrio em todas as coisas. Você vê que o sóbrio aqui, você vê que o sóbrio, antigamente quando me falava que você tem que ser sóbrio, aí com a mente pervertida que eu estava, eu achava que eu não podia beber nada, porque eu tinha que estar sóbrio. Mas o sóbrio aqui, o termo desse sóbrio aqui é doutrina enganosa. Ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente, né? Cumpre cabalmente o teu ministério. Pronto, aí cumpre o teu ministério. É o que eu faço, não importa, eu prego aqui, não sei quem vai ver, não sei quem vai acessar, não sei. Eu só peço para quem vê, a única coisa que eu peço é para quem vê, ouvir, né, essa palavra, compartilhe. Se você ouviu, você entendeu, compartilhe, não guarde para você. Porque você compartilhando, você está fazendo o quê? Evangelizando. Né? Porque a igreja de Cristo, ela é espiritual.
não é mais física. Então aqui nós, neste momento, nós somos a igreja de Cristo, a igreja está reunida na palavra dele. Você está ouvindo a palavra junto comigo. Ouvimos, né, que já acabou. Ouvimos, então a igreja de Cristo está reunida em Cristo, na palavra dele. Não é mais física no local. Então, e nessa igreja, quem é que ministra? Cristo. Cristo ministra na nossa mente, na sua mente que recebe a palavra. Então ele ministra na minha mente e na sua. Né? E assim vamos crescendo, se fortalecendo a cada dia que nós ouvimos a palavra. E quando você, e como também do jeito que na igreja física você teria que sair aos domingos a evangelizar, aqui como é que você evangeliza numa igreja espiritual? Só compartilhando. Só compartilhando. Daqui do Brasil, de lá de fora, está sendo evangelizado uma vez que você compartilha esta palavra e outra pessoa que está na sua rede lá do outro lado do mundo viu. Então você evangelizou. É isso, meus amigos, é esse o trabalho da Igreja de Cristo, é esse trabalho. Então eu recebo esta palavra. Se você recebe, graça eterna e seja abençoado com todas as sortes de bênção. E até o nosso próximo encontro, que provavelmente pode ser antes, num vídeo de raciocínio, mas pregação só domingo, às 8 horas da manhã. Amém? Se encontramos lá.